No último programa... Se você está sob a graça, o resultado são os frutos de crer certo. O fruto de estar sob a graça é o amor, alegria, paz e mesmo o domínio próprio não é um esforço, é um fruto. Graça é um mestre, é um maravilhoso mestre. Pregamos a graça e a graça ensina a partir de dentro do coração. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus não diz que o ministério da condenação não tem glória. Mas a glória não se compara à glória do ministério da justiça. E eu creio que estamos experimentando isso nesses últimos dias. Amém? Nós vamos ver um avivamento, uma revolução do Evangelho. Você vai ver jovens vindo para Jesus porque estão cansados da religião, estão cansados de estar sob a lei, estão cansados da hipocrisia. Veja, alguém pode dizer, a lei que não estamos mais submetidos a ela não são os 10 mandamentos, na verdade é o sacrifício de animais. Bem, o sacrifício de animais e os rituais da lei não estão gravados em pedras. A única parte da lei que foi gravada, escrita em pedras, foram os 10 mandamentos. Na América, eles estão lutando para colocar os 10 mandamentos nas escolas públicas. Nós devíamos estar lutando para colocar João 3,16 nas escolas públicas, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Bem. Se nós não temos os 10 mandamentos, como as pessoas podem ser santas? Bem, como Abraão foi santo? Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus o chamava meu amigo. Posso esconder alguma coisa de Abraão? Aquilo que vou fazer, Deus o chamou meu amigo. Deus nos ama a todos. Mas Ele não gosta de alguns de nós. Pastores, vocês amam a igreja de vocês. Mas algumas pessoas você não gosta. Você os ama, mas você não gosta deles. Eu não quero ser alguém que Deus somente ama. Eu quero ser alguém que Deus gosta. E Deus gostava de Abraão. Mas Abraão viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. Como que ele viveu? Como que ele caminhou com Deus? José viveu centenas de anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. José resistiu à mulher de Potifar. E não existiam 10 mandamentos. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. E Cristo é a nossa redenção. Posso ter um amém? Tudo é Cristo. A lei não pode fazer você santo. A lei foi dada para destacar os seus pecados. Foi desenhada para esse propósito. Desenhada para apresentar seu pecado. Não foi desenhada para trazer justiça, porque a lei é o conhecimento do pecado. A Bíblia chama a lei o ministério da morte. Imagine uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Você mataria as pessoas vagarosamente? Eu declaro que pessoas estão doentes hoje nas nossas igrejas, pessoas estão presas hoje, não pelo pecado, Jesus já cuidou disso. Elas estão presas e doentes por causa da condenação. O ministério da condenação. Veja, em Lucas 18 e Lucas 19, nós temos 2 capítulos colocados lado a lado pelo Espírito Santo. Lucas 18 fala do jovem rico, Lucas 19 fala de Zaqueu. O Espírito Santo colocou esses 2 capítulos lado a lado para mostrar para nós os efeitos da lei da graça. Lucas 18, o jovem rico veio para Jesus orgulhoso. O que devo fazer para herdar vida eterna? Igreja, qual a resposta correta? Crer em mim. Jesus deveria ter dito crer em mim. Mas porque ele veio orgulhoso com sua performance, o que devo fazer? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, não farás isso, não farás aquilo. Jesus deu a lei. Por quê? Porque Jesus sabia que a lei o traria para o seu próprio fim. Mas ele era cheio de justiça própria. Ele disse, eu guardo tudo isso. Então Jesus disse para ele, uma coisa lhe falta. A lei foi desenhada para mostrar o que falta. Vende o que tens e dá para os pobres. Foi um teste. O dinheiro ou mamon era o seu Deus principal. A Bíblia diz que ele saiu sentido. Ele não tinha coragem de dar nem $1. Capítulo seguinte. Zaqueu,
era um homem pequeno, um tampinha. E por isso, ele subiu numa árvore. A resposta é sempre o madeiro, rapaz. Ele subiu numa árvore, ele viu Jesus. Ele era um coletor de impostos. Naquela época, coletores de impostos eram como traidores. Ele era um coletor de impostos numa árvore. Olhando para Jesus, Jesus olhou para cima, não foi dada nenhuma lei. Depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Graça somente. E quando eles saíram, o povo murmurava. Um escândalo da graça. As pessoas sempre murmuram quando a graça é demonstrada. Eles não murmuram quando a lei é pregada. Eles dizem amém. A lei produz pessoas duras, você já notou? Principalmente duras contra as mulheres. Jesus foi à casa de Zaqueu, nenhum mandamento foi mencionado, nenhuma lei foi dada. No final do jantar, Zaqueu se levantou e disse: metade dos meus bens eu darei para os pobres, e todos que eu enganei eu pagarei de volta 4 vezes. Jesus disse: salvação entrou nessa casa. Aleluia! Sob a lei, o jovem rico não deu nem sequer $1. Sob a graça, Zaqueu deu quase tudo o que tinha. Graça faz as pessoas generosas. Algo sobre a graça que precisa ser ensinada uma vez e uma vez mais. Martinho Lutero disse: eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém. E ele acabava pregando para os seus colegas. Todos os dias eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém, porque todos os dias eu esqueço. Se você ouvir 10 boas pregações, 10 semanas de boas pregações sobre a graça, e se na 11ª você escutar uma mistura, você pode esquecer as outras 10. Porque nós somos propensos à lei. Você me escuta? Bênçãos de Abraão. Vamos falar das bênçãos de Abraão por um tempo. Em Romanos 4, diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Qual a promessa que Deus deu a Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Se Deus for cumprir essa promessa na sua vida de ser herdeiro do mundo, que pelo menos você seja o herdeiro da África do Sul. Se Deus vai cumprir a promessa de fazer de você o herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. É difícil um herdeiro do mundo estar sempre doente. Se Deus vai fazer de você herdeiro do mundo, Ele vai fazer você rico, porque é difícil para alguém ser herdeiro do mundo e ser pobre e falido. Assim, envolvendo a promessa de ser herdeiro do mundo, está saúde, prosperidade, proteção. Mas por que os crentes não possuem o território onde estão? Tomando mais terra, possuindo pelo menos uma parte do mundo. Por quê? Eu tenho escutado sobre as bênçãos de Abraão por anos. E eu não estou vendo. Por quê? Porque nós deixamos de ler o que está escrito aqui. Diz que a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para sua semente. Vocês sabem que são de Cristo, portanto são sementes de Abraão. Essa promessa é para você, porque você é semente de Abraão. Olhe para alguém e diga: eu sou a semente de Abraão. Assim a promessa é também para você. Você é a semente de Abraão. A promessa não foi para Abraão e sua semente mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. E nós tentamos conquistar pela lei. Em outras palavras, não é através da sua obediência. Não é através de você guardar a lei. Não é através do seu esforço. Amém? Veja, Abraão não recebeu a bênção porque ele era bonzinho. Ele mentiu a respeito da sua esposa. Mentiu descaradamente. E foi por um motivo muito especial.
proteger sua própria vida. E ele fez isso 2 vezes. Assim, ele não é o perfeito exemplo de alguém que foi abençoado porque guardou a lei ou tem obedecido a Deus. Mas ele é um homem de fé. Assim, a promessa não é através da lei, é através da justiça da fé. Se pregássemos a justiça da fé para o nosso povo, eles herdariam sem esforço. Abraão mentiu e alguns olham para mim de forma estranha. Nunca ouviram que Abraão mentiu? Ele estava para entrar no Egito e a sua mulher era linda. E Abraão disse, você é tão bonita, se alguém perguntar se você é minha esposa, diga não, ele é meu irmão. Quando Faraó viu aquela mulher, ele quis para o seu harém. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor trouxe doença para Faraó e sua casa. Espera um minuto. Deus, o Senhor pegou o homem errado. O Senhor tinha que pegar o mentiroso. Você não pode culpar a Faraó se você tem uma irmã que é linda e Faraó diz, eu quero para o meu harém. Você não pode culpar a Faraó. Deus feriu o homem errado. Deixe-me dizer algo. Se você é justo pela fé, Deus não vê falhas e fraquezas. É por isso que, escute, é por isso, na galeria dos heróis da fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé, você não encontra nenhum registro de pecados. Por quê? Porque os céus não registram o pecado dos crentes. Desde a cruz não existe mais registro. Não vão mais projetar o vídeo. Essa foi a sua vida, não se preocupe. Eu pensava que quando eu fosse para o céu, Deus ia projetar um vídeo. Essa foi a sua vida. Isso me amedrontava todos os dias quando eu era adolescente. Todos os pensamentos vão ser projetados? Sim, sim. Não existe registro. 2 semanas atrás eu estava pregando na igreja Hillsong, na Europa. Eu estava na minha cama e o Senhor falou comigo e o Senhor me disse, filho, na galeria dos heróis, mesmo Moisés, todas as suas vitórias da fé foram antes da lei. E eu me levantei, abri a Bíblia para provar que Deus estava errado. Você já fez isso alguma vez? E eu olhei para a galeria dos heróis da fé e eu vi pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó antes da lei. Pela fé Moisés guardou a Páscoa e a aspersão do sangue antes da lei. Pela fé Moisés e os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho. E ali, para. 40 anos depois da lei ser dada, não existe registro da fé de Moisés. Você sabe por quê? Porque no versículo seguinte diz, veja aqui, versículo 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Se você está tentando ganhar alguma coisa pela lei, sua fé é sem efeito. E a promessa de Deus na sua vida é inútil. Se você entrevistar um crente hoje, pergunte a ele, o que anula a fé na vida do crente? Você está tentando crer para a cura? Você está tentando crer para a sua igreja romper? Você quer que isso aconteça, mas parece que alguma coisa está anulando a sua fé. Pergunta a um crente, o que você acredita que anula a sua fé? E ele vai responder assim, pecado. Amém? Pecado anula a fé. Resposta errada. Aqueles que são da lei, que estão sob a lei, você tem sua fé inutilizada. A lei e a fé são opostos. Olhe com cuidado, a Bíblia é muito consistente. Romanos e Gálatas, o oposto da graça é obras, o oposto do Espírito é a carne, o oposto da fé não é o medo, é a lei. A lei produz temor. Bem, Pastor Prince, o avivamento terminou porque existia pecado no acampamento. Se pecado no acampamento para com avivamento, nunca teria começado. Porque avivamentos acontecem onde existe pecado. Você me acompanha? Onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Existe esperança para a África do Sul. Existe esperança para o continente africano, para a Europa, para a Ásia e para o mundo. Quando você vê o pecado aumentando, jovens se envolvendo com o pecado, a internet cheia de pornografia, você vê essa impureza no mundo, você vê Hollywood buscando imoralidade, existe pecado aumentando. Coloque os seus olhos na graça de Deus, porque ela vai superabundar. Traz esperança para essa geração. Mas a Bíblia também diz, deveríamos pecar para que a graça superabunde? Não cite somente essa parte. Continue lendo. Diz assim, como podemos nós que morremos para o pecado viver mais nele? Se você fosse no passado cidadão americano, mas agora você é cidadão da África do Sul, você morreu como cidadão americano e agora você é sul-africano. Algumas vezes você se comporta como americano, mas você é sul-africano. Você não é mais americano. Este grande homem de Deus, ele já está no céu, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele pregou em Westminster, Londres. Eu me lembro uma vez que eu estava triste porque eu havia lido algumas coisas, você não deve ler blogs e e-mails. Hoje eles não apedrejam, eles escrevem e-mails venenosos. Assim eu cometi o erro de ler alguma coisa assim, eu estava desencorajado, meu coração é gentil e eu posso ficar ferido. E eu estava numa livraria vendo alguns livros, me distraindo um pouco e me sentindo desencorajado. Foi alguns anos atrás e eu vi uma série de livros sobre Romanos de autoria de Martin Lloyd-Jones, e eu já pregava sobre a graça. Assim eu distraído comecei a olhar, abri uma página e os meus olhos caíram numa passagem escrita por Dr. Martin Lloyd-Jones, um teólogo. E ele dizia, por que hoje ninguém está nos acusando de pregar mais sobre pecado do que a graça abundante? Naquele tempo acusaram Paulo. Por que ninguém nos acusa hoje das mesmas coisas que eles acusaram o apóstolo Paulo? E o Dr. Martin disse, porque nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Ele disse, a não ser que preguemos o mesmo evangelho para que as pessoas não entendam você e você seja perseguido, você não está pregando o verdadeiro evangelho. Eu me lembro alguns anos atrás, quando fui chamado para pregar sobre a graça radical, eu estava na Suíça, eu estava de férias com a minha esposa, visitando os Alpes suíços. Minha esposa estava dormindo e eu estava dirigindo e ouvi a voz de Deus dentro de mim falando, filho, eu quero que você pregue sobre a graça radical. Eu disse, Senhor, eu sou um pregador da graça. É um golpe baixo. O Senhor sugerir que eu não sou um pregador da graça, eu sou o homem da graça. E o Senhor disse, não, sempre que você prega sobre a graça, você tenta equilibrar com a lei. E Deus disse, o que o homem chama equilíbrio, eu chamo mistura. Você não pode colocar a graça, o novo vinho, em odres velhos, você vai perder ambos. Veja, nenhuma igreja prega a lei pura, somente nas sinagogas. As igrejas pregam graça, até certo ponto, mas não a graça pura, graça radical, somente graça. E o Senhor disse para mim, a não ser que você pregue graça radical, vidas não serão radicalmente transformadas. Isso mudou a minha vida, mudou meu coração. Eu voltei e comecei a pregar minha primeira mensagem sobre a graça, graça completa, pura, sem tentar equilibrar. E eu vi os resultados, como nunca antes. E a partir daí tem sido uma maravilhosa jornada. Deus está abrindo portas. Até mesmo na televisão, Deus está abrindo portas. Eu não gosto de ficar viajando para ali e para cá. Sou muito caseiro, já estou sentindo falta de casa, falta da minha esposa, falta da minha filha, falta da minha igreja. Mas Deus está abrindo portas e as finanças têm vindo sem esforço. Tenho dito para a minha equipe, se as finanças não vierem, nós vamos parar. Mas Deus está abrindo portas, Deus quer que o evangelho seja pregado. Sou somente o mensageiro. Amém. E Deus tem me mantido para o evangelho. Aleluia. Uma das bênçãos de Abraão é que você
se torne rico. Não, isso não está correto. A Bíblia diz que Abraão foi muito rico. Em gado, prata e ouro. Você sabe por que Deus mencionou isso? Porque ele já via os religiosos que diriam, é só espiritual isso. Não, gado, prata e ouro. Foi uma das primeiras coisas que Deus fez com Abraão. E Ele vai fazer com você também. Diga, muito rico. Olhe para a sua saúde. Ele viveu 175 anos. Foi uma vida longa. Significa que você ainda é um adolescente, irmão. O pastor Horácio é um adolescente. 175 anos de bênçãos. Depois que sua esposa morreu, o homem se casou de novo. Quando ele tinha 100 anos, Deus renovou sua juventude e ele tinha potência. Essa foi a bênção de Abraão. Não tinha Viagra naquele tempo. A bênção de Abraão. Você não quer essa bênção de Abraão? Esposas, orem. Se nós não vemos isso se manifestar na nossa vida é porque tentamos conseguir pela lei. Anula a nossa fé. Não somente isso. Deus renovou a juventude da sua esposa Sara na sua velhice. Que Faraó queria Sara para o seu harém. E mais tarde Abimeleque queria Sara para o seu harém. 2 reis ímpios queriam essa mulher. Ela tinha 65 anos uma vez, e na outra tinha 90 anos. E 2 reis ímpios a queriam para o seu harém. O harém deles estava cheio de mulheres bonitas. Deus fez alguma coisa fisicamente para Sara, e foi sob as bênçãos de Abraão. Não foi renovação espiritual. Eram 2 reis ímpios. Eles não disseram, eu vejo a beleza espiritual de Sara. Eram olhos de homens. E ela estava sob a bênção de Abraão. Amém? Você vai ficar surpreso que na graça até as rugas desaparecem. E Deus sabe que nós precisamos. Quando você está sob a lei, você vive em estresse. Existe condenação, existe culpa, existe consciência de pecado o tempo todo. Sob a lei, profetas do Antigo Testamento traziam pecado para a sua consciência. Sob a graça, os profetas do Novo Testamento enfatizam a justiça de Deus em Cristo. Amém? É incrível que a Bíblia chama a lei o ministério da morte. Também é incrível que os filhos de Israel, quando saíram do Egito, todo o caminho até o Monte Sinai, nenhuma pessoa morreu. Eles murmuraram, eles reclamaram no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Do outro lado ficaram bem por 3 dias, depois reclamaram das águas amargas de Mara, Deus adocicou as águas com a cruz, a árvore. E eles ficaram bem por alguns dias, depois reclamaram de novo. Quantos sabem que murmurar é um pecado? Veja, murmurar é um pecado. Nós categorizamos o pecado, Deus não. Certo? Assim, se reclamar é pecado, por que ninguém morreu? Eles murmuraram do Egito até o Monte Sinai. Eles reclamaram que não existia comida, e Deus deu o maná do céu. Eles reclamaram que não existia água, Deus trouxe água da rocha. Parece que cada falha deles trazia manifestação de Deus e da sua graça. Porque durante esse período, eu me lembro anos atrás, quando Deus disse isso para mim, quando eu estava estudando, eu estava no meu escritório, Deus falou comigo, ninguém morreu do Egito até o Sinai. Estude esse período, filho, porque é uma figura da graça pura. Eu nunca tinha escutado ninguém pregar sobre isso. Então fui para minha Bíblia, abri minha Bíblia e tentei descobrir pelo menos uma pessoa que morreu. Tentando provar que Deus estava errado. Porque eu nunca havia escutado ninguém pregar sobre isso. Você sabe o que eu descobri? Que eles reclamavam, eles não eram perfeitos, eles tinham pecados.
Eles reclamaram dizendo: Moisés, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Moisés clamou a Deus, Deus abriu o mar. Eles reclamaram e reclamaram e reclamaram, ninguém morreu, nenhuma alma morreu. Mas depois que eles receberam a lei, é uma história triste. Eu não tenho como explicar tudo o que aconteceu durante o período da lei, mas você pode ler o meu livro Destinado a Reinar. Existe uma parte onde eu explico tudo em detalhe. Ao pé do Monte Sinai, Israel se firmou na sua justiça própria, nas suas próprias obras, dizendo para Deus: tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Isso está em Hebreus. Eles se orgulharam em sua capacidade de obedecer. Imediatamente Deus mudou o seu tom. Em Êxodo 19, Deus diz: Moisés, diga para eles não se aproximarem. Se Israel se firma nas suas obras, se firma na sua justiça, esse é o trato. Eu sou santo, fiquem distantes. No capítulo seguinte, Deus dá os 10 mandamentos, correto? Se querem ser tratados baseado na obediência de vocês e na bondade de vocês, aqui estão os 10 mandamentos. Guarde-os e eu vou abençoá-los. Se vocês quebrarem uma lei, vocês vão ser culpados de todas. E eles trocaram de concerto ao pé do Monte Sinai. Sabe o que aconteceu? Depois que eles receberam a lei, quando murmuraram deste lado do Sinai, eles morreram. Eles reclamavam e morriam. Receberam o que pediram. Desse lado, ninguém morria, mesmo pecado. Por quê? Porque durante esse tempo, eles estavam debaixo do concerto com Abraão, o concerto da graça. Não o concerto do Sinai, a lei. E a graça não depende da nossa bondade, mas da bondade dele. Não na nossa performance, mas na obra dele. Não na nossa bondade, mas na bondade dele. Ele os trouxe pela sua graça. Não tinha nada a ver com eles. A parte deles era serem gratos pela bondade de Deus e adorá-lo. No próximo programa. Sob a graça, Deus diz: nunca deixarei vocês, nem desampararei. Você sabe por quê? Porque 2000 anos atrás, um homem solitário foi pendurado numa cruz e ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Você e eu hoje podemos dizer: Pai, por que tens me abençoado? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido